personalidade narcisista, que é muito mais comum do que a gente imagina e causa problemas em muitas áreas da vida. Boa tarde, Danilo. Seja sempre bem-vindo à Voz das Mulheres. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, ouvintes da rádio. Boa tarde, equipe técnica, Zezito. Eu agradeço muito o convite, mais uma vez, Márcia, para falar de um tema crucial, que é saúde mental. Sem saúde mental não há saúde. Exatamente, correto, Danilo. E aí eu já começo perguntando o que é o transtorno de personalidade narcisista, se tem a ver, Danilo, com a história mitológica de Narciso, né, que tinha um amor excessivo por si mesmo. Pergunta crucial, viu, Márcia, para a gente começar. É um transtorno caracterizado basicamente por um sentimento exagerado de autoimportância, tá? A pessoa tem uma necessidade excessiva de ser admirada. Muito comum que essa pessoa tenha uma falta de empatia, ou seja, uma falta de compreensão do sentimento das outras pessoas. Muitas vezes também essas pessoas passam muito tempo pensando em alcançar poder, em alcançar sucesso, em cuidar da própria aparência, né? E essas pessoas muito frequentemente se aproveitam das outras pessoas ao seu redor. É um transtorno que geralmente começa no início da idade adulta, tá? E sim, tem tudo a ver com o mito de Narciso, porque as pessoas, quando falam narcisista, geralmente pensam no vaidoso. Só que isso é um grande equívoco. Narciso, se a gente for lá para a história, óbvio que eu não vou me debruçar para detalhar a história, mas pegando assim um breve resumo, é a história de um rapaz que era tão bonito que acabou se dando mal por ter tanta beleza, né? A mãe dele tinha sido avisada de que ele seria muito bonito e por isso ela protegeu ele de ver a própria beleza, ou seja, ele nunca viu a própria imagem. Até que um dia ele rompe com a superproteção da mãe, e aí com isso ele consegue ir num regato, né, um riachinho ali, uma das versões do mito fala dessa forma, ele se debruça para olhar para o rio, quando ele olha, que ele vê aquilo ali, ele acha lindo, só que ele não sabia que era ele. Aí uma versão do mito diz que ele tenta beijar a criatura e quando recebe de volta a imagem de reciprocidade, ele cai na água e morre afogado porque foi super protegido e não aprendeu a nadar. E outra versão diz que ele fica ali contemplando aquela beldade, morre, definha de fome. E nas duas versões do mito, dali nasce a flor de Narciso. Só que o importante do mito para a gente pensar é que ele era inconsciente. Ele não sabia que era ele que ele estava vendo. Então, o narcisista não é vaidoso. Ele não sabe que ele está dentro disso. Uma das características também do transtorno é a falta de autopatognose. Cortando em facão, significa o que é isso? A pessoa não tem consciência do transtorno, não acha que tem um problema. E por isso o tratamento é tão difícil, porque a pessoa nunca acha que tem um problema. É verdade. Eu imagino, né? Antes de perguntar a você, Danilo, quais as causas desse tipo de transtorno, se existem tipos de transtorno, eu queria perguntar, me ocorreu que essas pessoas, né, esses portadores, ao contrário do que demonstram, eles têm autoestima baixa? Aí é que está um ponto crucial. A maioria deles tem. Na verdade, essa manifestação de busca por admiração é o reflexo de um ego frágil, de uma autoestima baixa, uma atitude de busca de suporte e validação fora, porque ele não tem nem esse suporte, nessa validação dentro. Então, com isso a gente vê nitidamente que ele não tem uma boa autoestima. Só que ele faz de tudo para mostrar que tem. Isso. E assim, né? E as causas disso, Danilo, né? Desse transtorno, e se existem tipos, né? Eu acho que tem um tipo primário, se eu não me engano. O que a gente vai ver? Esse transtorno tem poucos estudos sobre a determinação das causas, a chamada etiologia, né? A gente não tem um estudo que possa dizer de forma categórica qual é a causa. Nós temos alguns estudos que apontam para um fator hereditário, estudos feitos com famílias que vão mostrar que
quando você tem alguém na família, a probabilidade é maior que esse transtorno se repita. Estudos feitos com gêmeos também demonstram isso, que a probabilidade maior de que também se repita aquele padrão, só que não há uma causalidade unívoca. A gente pode dizer, isso causa aquilo. Não tem ainda um Sim, estudo para sim. isso. Agora, também tem alguns estudos que eu acho interessantíssimos que falam sobre o padrão de parentalidade. O que é isso? A forma como essas pessoas foram educadas pelos pais. Sim. Sim. É o Alguns mais. estudos apontam que os excessos são sempre ruins. Por exemplo, superproteção e o contrário. Quando você tem um padrão de desvalorização, sabe? Até de Então, rejeição, né, Danilo? isso, exatamente. Esses dois excessos, esses dois extremos, podem estar ligados ao surgimento do transtorno também. Mas, como eu disse, ainda é cedo e temos poucos estudos sobre a etiologia desse transtorno. É isso. Está acontecendo, né, um reality show numa grande rede de televisão, né, e a gente ouve pelas redes sociais e tal, que o comportamento de alguns participantes vem incomodando, né, tanto os telespectadores quanto os internautas. E por isso é assim, assuntos como narcisismo e abuso psicológico estão vindo mais, né, vieram mais à tona. Né? Mas a gente sempre fala sobre saúde mental, né, sobre transtornos mentais, e aí eu achei oportuno abordar esse tema, embora a gente fosse abordar em uma ocasião qualquer, a gente sempre está trazendo, né? E assim, os sintomas maiores do transtorno, é difícil fazer o diagnóstico, como você disse, né, Danilo? E os sintomas são sempre esses que você começou dizendo, né? Essa exacerbação da vaidade, donas da verdade, coisas assim. Olha só, o Manual Diagnóstico Estatístico, no caso da Associação Psiquiátrica Norte-Americana, a versão mais recente, que é a quinta, vai elencar 9 sintomas. Se você tiver de 5 ou mais desses sintomas, de 5 a 9 no caso, Sim, você tem a característica do transtorno. Mas é óbvio que esse tipo de diagnóstico só pode ser feito por um médico, e no caso do sim. psicodiagnóstico, por um psicólogo, tá? Então, é importante a gente não querer sair por aí diagnosticando ninguém com essas informações que a gente está dando. Que a gente sabe que acontece, né, Danilo? E isso acontece, a gente não é habilitado para isso, então tem que ser um profissional. Então, quais são os 9 sintomas? Eu vou ler ele aqui para a gente ver. Então, são 9 sintomas que sejam: primeiro, padrão persistente de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Isso tudo é um só. Vamos lá, continuando. Sim, sim. Segundo, preocupação com fantasias de realizações ilimitadas, influência, poder, inteligência, beleza ou amor perfeito. Ou seja, a pessoa tem a crença de que ela pode realizar isso, né? De ter realizações ilimitadas, influência, poder, inteligência, beleza ou amor perfeito. Terceiro, convicção de que eles, no caso essas pessoas, são especiais e únicos e devem associar-se apenas com pessoas do mais alto calibre. Ou seja, já que eles Sim. são superiores, eles têm que se relacionar com pessoas superiores, pessoas de alta estirpe. Quarto, necessidade de ser incondicionalmente admirado. Isso também é um dado É interessante. um dado. Sim. Continuando, o próximo é sensação de merecimento, ou seja, a pessoa acha que ela merece o tempo todo, ela está sempre merecendo as coisas. O seguinte é exploração dos outros para alcançar objetivos próprios. E aqui entra a dificuldade de convivência, aqui entra o relacionamento ruim com as pessoas. Por quê? Porque essa pessoa está sempre querendo explorar os outros. O próximo item é falta de empatia, ou seja, a dificuldade de se colocar no lugar do outro e ver a perspectiva que o outro tem. Continuando, o Sim. próximo, que é o oitavo, é inveja dos outros e convicção de que os outros os invejam.
Ou seja, não basta só invejar o outro, é também acreditar piamente, com Que as certeza, pessoas. invejam ela, exatamente. E, por fim, mas não menos importante, arrogância e altivez. A pessoa que se acha o máximo, essa superioridade, essa arrogância, esse nariz em pé, que às vezes é uma causa de Centro das atenções. muita dificuldade, né? Dificuldade, né? Rosa está perguntando, Danilo, os narcisistas não têm empatia. Rosa, você falou até inicialmente, agora você confirmou, né? Que eles não têm empatia. Obrigada, Rosa. Existe uma dificuldade de se colocar no lugar do outro. Do outro, isso. Danilo, esse distúrbio de personalidade narcisista afeta mais homens ou mulheres? Diretamente nas pessoas, no caso aí falando em termos de prevalência e de incidência, é mais incidente nos homens. Olha, Só ainda bem, que, viu? só que esses homens convivem com mulheres, então, Pronto, então não. obviamente, que isso impacta nas Afeta. mulheres, né? É Mas a verdade. ultrassom é mais diagnosticado nos homens, respondendo a pergunta, né? É isso, Mas mas que não, mas as a gente mulheres está. sofrem, sofrem. Sofre. Se a gente tem um recorte, a gente tem um Hum, recorte feminino, mas a gente está na torcida para a saúde mental de todos os sexos, porque a gente quer uma convivência, né? Uma harmoniosa, sociedade né? sadia. Uma Exatamente. sociedade sadia. Chegou mais Olha, Tânia está perguntando aqui qual a diferença de temperamento e caráter. Interessante esse questionamento. Temperamento, a gente já nasce com ele, tá? Temperamento, por exemplo, uma pessoa que os estudiosos da psicologia do desenvolvimento infantil vão falar, por exemplo, de um tipo de temperamento que é super agradável de criança, que é o chamado easygoing. É aquela criança sorridente, que você dá a mãozinha assim, ela vem com tranquilidade, Sim. ela está sempre bem, pouco chora, né? Isso é um temperamento, ela já nasceu com isso. Pode ser Enquanto que algo tem até genético também, né? Pode ser, não. tem o conteúdo genético nitidamente aí, claro, né? Agora, é óbvio que também existem as influências, inclusive das vivências na vida intrauterina, porque Sim, isso sim. também impacta no temperamento, viu? Tem alguns estudos que vão dizer que o que a mãe vivencia, a criança vivencia junto, dentro no que a criança, no Do caso, o útero. feto, né? O feto. Então, isso também impacta quando ela nasce de como é que vai ser o seu temperamento. Não é só genética, isso é importante colocar também, ok? Sim, Isso é sim. crucial deixar claro. Enquanto que o caráter é algo que vai se construindo ao longo da vivência da pessoa, né? O temperamento, ela já nasce com isso. O caráter, Isso. ela Vai vai construir. pegando esse temperamento e interagindo com as pessoas, né? Às vezes o temperamento é de uma pessoa muito mais introvertida, muito mais tímida, muito menos disponível para interações sociais, então ela vai construir o caráter em cima desse temperamento, ok? Então a questão está aí. Enquanto um você nasce com, o outro você vai aos poucos Você construindo. constrói. É isso. Obrigada, Tânia, pela sua participação. Marisa também está dando boa tarde. E ela pergunta o seguinte, Danilo: se todos esses fatores são requisitos do distúrbio, ou pode ser um ou outro fator? É o que eu falei, tem que ser 5 ou mais. Tendo Dos 5 9. desses 9, né? Se tiver 5 desses 9, está dentro do transtorno, sim. Ok? 5, 6, 7, 8 ou 9, né? Agora, se tiver só 4, já não é. Não pode ser caracterizado dessa forma. Mas, como eu disse, um profissional de saúde mental habilitado, treinado, é que vai ter a condição de identificar de maneira realmente fidedigna. Tomar muito cuidado para não sair por aí apontando o dedo ou fazendo autodiagnóstico, até porque a gente, quando começa a estudar psicopatologia, tem mania de se identificar com um monte de coisa, né? Quando começa a estudar esse sintoma, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. É muito cuidado com isso aí, porque isso é uma característica bem neurótica que a gente tem, né? É aquele ditado: de médicos e loucos, todos nós Todo temos um mundo tem um pouco. pouco. Uhum. Então, é por aí, viu? E existe uma idade para começar a apresentar esse distúrbio,
Geralmente é no começo da idade adulta, mas a gente já vê alguns traços, né, no final da adolescência, mas para ser caracterizado como transtorno é o início da idade adulta. É isso. Tem outro aqui de Mari. Mari está dando boa tarde a mim e a você. Ela diz que gosta muito de ouvir, que o tempo é curto. E ela disse que pediu até para deixar o seu telefone. Ele diz que tem filhos que ela diz que tem filhos que traz a característica dos pais. E isso influi sim, não é, Danilo? E tem filhos que têm ciúme de irmãos, que para ela também não é uma forma muito boa, né? Que Deus que fiquem com Deus e tal. Mas ela pergunta isso, né? Mas, como você disse, às vezes a gente traz do próprio útero, né? Na vida intrauterina. Obrigada, Mari. Então, a gente vai ver, né, que muitas vezes a pessoa tem algumas características que vão surgir com o passar do tempo. Sim, eu não falei uma coisa que é importante. Alguns estudos vão falar que todas as pessoas do mundo, de todas, a cada 100 pessoas, uma vai desenvolver em algum momento da vida esse transtorno. Ou seja, é apenas 1%. Repita aí, por gentileza, Danilo. 1% da população, ou seja, a cada 100 pessoas, uma desenvolve em algum momento da vida esse transtorno. Só que existem estudos nos Estados Unidos, onde isso é mais estudado do que aqui, que vão falar que lá são 6,2% da população que tem esse transtorno. Poxa, bem mais alto. Bastante, né? Já aumenta bastante. Então tem Mas aí, eu acho... Sim. Tem aí um risco grande, inclusive, Márcia, de ter uma subnotificação. Muita gente que tem, mas não sabe que tem, nunca vai saber porque não procura atendimento, porque não acha que tem um problema, e aí com isso nunca vai ser notificado, nunca vai cair nas estatísticas. Então tem esse risco também de que tenha muito mais gente e a gente não saiba. É isso, eu fico pensando, Danilo, é tão difícil, né? As pessoas, assim, às vezes não se percebem ou não aceitam, não se veem, e aí não procuram tratamento, e às vezes, né, tem um sofrimento que perdura, e aí ainda tem esse preconceito, né? E tem, Márcia, outra coisa crucial para a gente pensar, além do preconceito, essa chamada psicofobia, que é essa característica que a gente tem de fugir do assunto mental, do assunto da saúde mental, ter aversão a isso. Além disso, também a gente tem um fato que é interessante. Existem muitas comorbidades nesse transtorno. É um transtorno que tem muita comorbidade. O que quer dizer isso? Existem outras doenças em paralelo. Associadas. Isso. O transtorno de personalidade narcisista geralmente vem com outro transtorno junto. E o outro transtorno, frequentemente, é a depressão. Na verdade, doenças do espectro depressivo, que pode ser uma distimia, pode ser um transtorno depressivo maior, algum transtorno depressivo, isso é bem comum. Segundo, muito comum que tenha anorexia nervosa, por conta até dessa vaidade de querer estar dentro do padrão social, aceito, admirado, a pessoa acaba tendo comportamentos de compulsão com relação ao emagrecimento, isso também é bem comum. Abuso de substância psicoativa, muito frequentemente aí nesses casos aí dos estudos do primeiro mundo, muito frequentemente associado à cocaína. Abuso de cocaína é muito comum. Isso, que informações, viu, Danilo? Danilo, Graça pergunta aqui se o meio social influencia. Muito, influencia até porque a gente tem frequentemente, né, essa necessidade de se sentir adequado, de receber suporte, de receber amparo, e aí, obviamente, que a pessoa buscando se sentir adequado, se sentir inserido, se sentir dentro daquele contexto, aí a pessoa vai desenvolver isso. Às vezes acontece, Márcia, lembra quando a gente falou de FOMO? Sim, sim. O fear of missing out, ou seja, aquele medo de estar por fora, o medo por fora de tudo isso. Entendeu? Muito comum que tenha narcisismo, o narcisista tenha FOMO. Sinta isso. Que ele quer se sentir dentro, ele quer saber que ele está inserido, que ele está por dentro das coisas.
porque senão, supostamente, na cabeça dele, ele estaria sendo rejeitado. Então, muito comum, né, que a pessoa acabe desenvolvendo essa característica. Obrigada, Graça. Valéria está dizendo aqui, está dando boa tarde, diz assim: Danilo é uma pessoa luminosa, as palavras dele são um frescor para nossas reflexões. Obrigada, Valéria. Obrigada, Graça. Tá vendo, Danilo? Danilo também tem Obrigado. fã-clube. Só digo o que minha esposa diria, né? Conviva para você ver como é, se é assim mesmo. Não, mas Danilo realmente, viu? Ele tem fã-clube. Jacira está perguntando aqui se, dando boa tarde a todos, e com a pandemia, colaborou para esse tipo de transtorno. Se a pandemia colaborou. Na verdade, a pandemia, de certo modo, serviu de gatilho, serviu para muita coisa. Exato, para inúmeros problemas de saúde mental. A gente está passando por uma pandemia em paralelo de transtornos em geral, né, em especial do espectro da ansiedade e do espectro da depressão, mas tem muita gente também tentando suicídio, tem muita gente, então não tem ainda um dado concreto, um dado científico validado, mas há aí, obviamente, uma inferência clínica, uma inferência empírica de que, sim, a pandemia tenha influenciado na incidência de transtornos de personalidade, inclusive de personalidade narcisista. Também. Danilo, a gente vai rapidinho para o nosso, obrigada, Jacira, para o nosso intervalo comercial e a gente volta ainda abordando mais sobre esse tema. Até já. Estamos apresentando A Voz das Mulheres. Entre Amigos, você ouve de segunda a sexta, a partir das 14h. Apresentação, Reis Moura. Rede Excelsior de Comunicação. A sua sintonia, a voz do Senhor do Bonfim. Excelsior! A gente sempre sentiu orgulho da nossa terra nos momentos de alegria, mas nos momentos mais difíceis, também temos motivos para nos orgulhar. Durante a pandemia, a Bahia vem mostrando uma força que nos dá muito orgulho. Orgulho da solidariedade, ajudando quem mais precisa. Orgulho do trabalho, não deixando nenhum baiano sem atendimento. Orgulho da luta para que todos recebam a vacina. Pode bater no peito e falar: é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. Já é notícia. A escassez de doses de vacinas contra o novo coronavírus começa a interromper a vacinação em capitais do país. Rio de Janeiro, Salvador e Cuiabá anunciaram que não vão mais aplicar a primeira dose do imunizante até novas remessas. Em Curitiba, a situação também preocupa e a prefeitura admite só ter volume suficiente para esta semana. Florianópolis comunicou que tem 1.390 vacinas e que 73% do público-alvo ainda não recebeu a dose. O infectologista Edmilson Migovski salienta que se a falta de vacinas também prejudicar a aplicação da segunda dose, quem já recebeu o imunizante ficará mais exposto novamente ao coronavírus. Então são 2 doses para que você, depois de uma semana após a segunda dose, tenha uma melhor proteção. Então, uma dose é melhor do que nenhuma, porém 2 doses é melhor do que uma dose apenas. O fato de ocorrer atraso na segunda dose é extremamente improvável que você tenha algum prejuízo na resposta imune uma semana após a segunda dose. Então, a gente sabe que quanto maior o tempo para você receber a segunda dose, maior vai ser o tempo para você estar melhor protegido contra a Covid-19. A Frente Nacional de Prefeitos cobrou nesta terça-feira do governo federal um cronograma de entrega de doses. A FNP afirma que os sucessivos equívocos do governo federal estão diretamente ligados à escassez e à falta de doses de vacinas em cidades de todo o país. De São Paulo, Leno Falck. Estamos apresentando A Voz das Mulheres. Comunicando, Márcia Mendonça. Excelsior! 13h39. Estamos de volta. Estou conversando com Danilo Cruz, psicólogo de clínica Nome, professor, escritor e servidor público. Estamos falando sobre o transtorno de personalidade narcisista. Se você quiser participar, fazer alguma pergunta, o nosso WhatsApp é o
9315-8213. Danilo, existe assim, fatores de riscos para esse transtorno? Por exemplo, pessoas com esse transtorno podem apresentar comportamento violento? Podem, Márcia, é importante falar sobre isso também, tá? Geralmente a gente vai ver o quê? Que eles exageram, eles tendem a um exagero das próprias habilidades, das próprias realizações, e também isso junto com outra coisa interessante, eles acham que tem um nível de intimidade com pessoas importantes. Por exemplo, eu vi uma vez na rua passando um artista famoso e diz, eu sou amigo de fulano, sabe? Coloca de um jeito como se tivesse até intimidade. E aí, nessas situações, às vezes, numa conversa social, uma circunstância, eles tendem a manipular, não, a monopolizar conversas. E nesse monopólio da conversa, quando a pessoa começa a falar de si, ele fica impaciente, ele fica desdenhoso e começa a malbaratar o que a outra pessoa está falando ali. E aí, se a pessoa, em algum momento, fala algo que possa ser interpretado, mesmo que não seja real, pode ser uma crítica real ou uma crítica inferida, ele vai ter uma reação desproporcional. E quando o ego dele é ferido por uma crítica, seja real ou percebida, ele vai ter uma raiva desproporcional à situação. E aí a gente tem um problema, porque às vezes nesse momento de raiva ele pode ser agressivo, pode ser violento. E outra coisa, de vez em quando ele também tem crises de insegurança, Márcio. Isso também é um dado crucial. Né? Essas crises de insegurança, apesar de que a autoimagem dele é estável. A autoimagem estável quer dizer o quê? Que ele se vê sempre superior aos outros. Não quer dizer que é bom isso não, né? Que ele sempre se vê desse jeito, como superior, né? Com o ego inflado. Sim, sempre inflado. Isso. Então, com isso, ela pode ter comportamento controlador. Nos relacionamentos, ser uma pessoa muito controladora. Tem uma ênfase muito grande em culpar os outros. Né? São pessoas que são intolerantes à opinião dos outros, que não conseguem reconhecer a necessidade do outro. Né? São pessoas que muitas vezes vão ter dificuldade até de reconhecer os efeitos do seu comportamento sobre os outros. Inclusive, insistem que os outros vejam ele como ele deseja ser visto. E aí isso pode gerar bastante incômodo em quem convive com essa pessoa. Geralmente isso é mais notado pela pessoa que convive do que pelo próprio portador do transtorno. Do transtorno. Graça diz, dono da verdade sempre, é isso mesmo, Graça. E Mari diz que muita gente, Danilo, Mari de Nazaré, muita gente está colocando para fora o seu desconforto mental, ela diz que se aproveitando da pandemia também. Mas nessa pandemia está muito difícil, viu? Às vezes a gente usa a contingência, né, a situação que está havendo para todos nós, e aí bota para fora tudo e realmente pode ser avassalador. É verdade, Danilo, e aproveitando, né, eu tenho recebido notícias até de amigos médicos, de parentes, com relação à gravidade desse momento da pandemia. Eu passo para as pessoas, o momento está muito grave e a gente precisa se isolar, a gente precisa fazer o isolamento, a gente precisa usar as máscaras, o álcool gel, sair por necessidade, né? E ter o maior cuidado, porque as notícias que estão chegando para mim, até de pessoas infectadas, ou da variante, a nova variante, estão assustadoras essas notícias, não são fake news, e eu aproveito e passo isso para meus ouvintes, a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, porque daqui a 2 semanas vamos ter reflexo do que foi o carnaval, das aglomerações em todo o país. Então não vamos baixar a guarda. Danilo, tem Luciana, ela pergunta assim, boa tarde, Danilo, o que quer dizer narcisista perverso e como perceber? Pergunta profunda. O narcisista perverso é um subtipo do narcisismo, né? Na verdade, existem alguns autores que vão falar de subtipos. Então, tem autor que fala que, por exemplo, existem
5 subtipos. O narcisista sem princípio, o narcisista amoroso, o narcisista compensatório, o elitista e o normal. Aí tem um outro autor que é bem conhecido, né, que é Milon, que ele vai dizer que existem 3 subtipos, que é o narcisista maligno, que talvez seja esse o perverso que está sendo colocado, o hedonístico e o fanático. Então, são subtipos de narcisismo, mas que não são chancelados pela comunidade científica. São teorias de alguns autores que trazem, né, a partir da sua prática clínica, a partir de alguns estudos estatísticos, mas que ainda não podemos dizer que são a base da ciência e da prática clínica como sendo necessário ser feita, né, a clínica a ser feita pela população em geral. Não, mas assim, são ainda assim descrições interessantes. No caso do perverso ou maligno, ele tem uma característica interessante, que é a questão da falta de empatia, de tal modo que ele é tido como uma pessoa má, uma pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro. Portanto, tem características sádicas, tem características psicopáticas, né? Tem um traço de psicopatia, um traço aí da perversão no sentido freudiano da palavra. A pessoa que não sente culpa, que não sente remorso, né? Que muitas vezes faz coisas das quais não se arrepende e, no entanto, continua fazendo e levando sofrimento para as pessoas. Mas por que ele faz isso? Para se sentir poderoso, para sentir que, na verdade, ele realmente é superior aos outros. Tá no controle. Isso, exatamente. Olha, graças à pergunta, se Hitler, por exemplo, era narcisista. Isso aí é um questionamento bem interessante, mas que, obviamente, a essa distância, tanto geográfica quanto histórica, a gente não tem como fazer esse tipo de diagnóstico. A gente tem como fazer algumas inferências, pensar que tem alguns traços, né? Então, com esse olhar de possibilidade de inferência, de que, na verdade, a gente está fazendo alocubrações, sim, teria alguns traços, sim, mas não só disso, né? Tem também o traço psicopático, tem também outros traços que são importantes de serem colocados nessa equação. Mas, possivelmente, ele tenha, né? Sim. E Ana Maria pergunta o que quer dizer mãe narcisista. Nossa, isso é fabuloso, porque, inclusive, há não muito tempo eu escrevi um textozinho no meu Instagram. Quem quiser seguir o Instagram é o Danilo FS Cruz. Danilo F de faca, S de sapo, Cruz. Aí lá eu fiz um texto sobre mãe narcisista como sendo, inclusive, uma causa severa de busca por terapia hoje em dia, né? Eu vejo muitas pessoas buscando psicoterapia por conviverem com mães totalmente voltadas para o próprio umbigo, totalmente voltadas para si, e que tem no filho apenas um apêndice de si, tem na filha apenas uma inferior a ela, que deve a ela a própria vida. Então, isso obviamente que é uma causa de grandes problemas. Ter uma mãe narcisista não é nada fácil, mas como eu já antecipando até uma coisa que a gente poderia falar mais ao final, né? Existe tratamento, existe possibilidade de amparo, e se você convive também com uma pessoa narcisista, você também precisa de psicoterapia. Isso é importantíssimo colocar. Isso, obrigada Ana Maria e Luciana pela participação também, né? Porque aquela mãe, imagine como não aprisiona o filho, né? Agora, Danilo, em um relacionamento com um narcisista, há afetividade por parte do narcisista? Claro. Isso aí é interessante porque, assim, a afetividade do narcisista geralmente é por si mesmo. Sim. É aquela coisa. A gente sempre tem um traço narcisista ou outro, como o Freud disse, né? É importante também a gente colocar isso. Sim, sem dúvida. Às vezes a gente, no amadurecimento afetivo, a gente vai vendo o quê? Que os primeiros apaixonamentos são projetivos. A gente projeta a nossa expectativa no outro e quer que o outro cumpra aquilo que a gente projetou nele. Isso é narcisismo, porque, como eu disse, né, Narciso projeta a própria imagem na água, olha, não sabe que é ele próprio que ele está admirado, vendo e se apaixona, né, e quer ir para aquilo, só que é um relacionamento fadado à morte, não tem como
seguir adiante nesse relacionamento, porque em um momento você vai ver que aquela pessoa que você projetou não é nada daquilo. Aí depois vai punir a pessoa, vai dizer, você não é nada do que eu imaginei. Então, na verdade, foi você que criou a expectativa, você que projetou nela aquelas características, né? Então, é importante a gente perceber que sim, a gente tem traços narcisistas, só que o que a gente está falando aqui de um narcisismo patológico, Sim. tá? É um narcisismo patológico. Quando a pessoa tem essa patologia, o narcisismo, o transtorno de personalidade narcisista, aí a gente vai ver que ela tem uma dificuldade enorme de se relacionar com o outro, porque ela quer que o outro seja ela. Isso é importante também. O narcisista geralmente se apaixona por alguém que se parece muito com ele. Sim. Né? Se parece... Os pares. Ou quando tem características interessantes para ele. Por exemplo, uma pessoa dita como superior, como parte da elite, como alguém importante, aí ele vai tentar manter esse relacionamento por uma funcionalidade, aí não tem exatamente um afeto. Geralmente, quando tem afeto é porque parece muito com ele, seja fisicamente ou seja personalidade. Entendi. Danilo, Edna está divagando aqui, né, Edna? Tá. Ela disse que Danilo, ela acha que as pessoas estão perdendo assim, o sentido de amar. Você concorda, Danilo? A gente está tateando ainda, né, no que realmente é o amar. Às vezes a gente tem visões tão limitadas, tão egocêntricas, tão narcísicas do que é o isso, amor. eu concordo também com a Edna. Pois é, que se perde, né, Danilo? É verdade. É verdade. E isso é triste. Mas a gente tem, deixa eu ver aqui, que alguém está me chamando aqui, mais uma pergunta. Sim, Danilo, quando procurar uma ajuda profissional? Então, quando a pessoa descreve esse tipo de relacionamento, geralmente ela não tem, como eu falei agora há pouco, né, consciência de que ela tem um transtorno. Ela não reconhece que tem um problema. Lhe falta, usando o termo técnico, né, a autopatognose. Ela não reconhece que tem um problema. Então, com isso, geralmente é o outro que nota e sugere. Ou ela procura ajuda por conta do outro transtorno que ela também tenha, como, por exemplo, a depressão, ou a anorexia, ou o abuso de substância, os outros transtornos, no caso aí, que ela tem como comorbidades. Agora, é interessante a gente ver que nesse momento que ela é confrontada para lidar com isso, muito frequentemente ela foge do tratamento, ela foge da terapia, por quê? Porque ela não tem uma função, ela não enxerga como sendo uma coisa funcional, como sendo uma coisa útil. É muito difícil o tratamento, né? E ainda mais assim, por exemplo, existem formas de terapia que a pessoa é convidada a ter determinados comportamentos, existe uma prescrição comportamental, ou seja, se comporte de tal jeito, faça tal coisa, preste atenção de tal coisa, sabe aquela visão de você fazer tal coisa, aquela visão mais como é que eu diria, que diz o que você vai fazer, mais diretiva. Essas visões de psicoterapia mais diretiva não funcionam bem. Não funcionam. Porque eles não aceitam fazer esse tipo de comportamento, né? Muito comum. Poderia ser bem interessante para essas pessoas, mas eles acham que pode ter uma dificuldade aí com relação ao fato de que eles acham que é muito genérico, muito simplista esse tipo de comportamento. Mas, ao mesmo tempo, são esses mesmos comportamentos que vão poder usar reforçamento positivo, no caso o elogio, ele gosta tanto do elogio, né? Aí o terapeuta ele pode usar o elogio para modular o comportamento e a pessoa conseguir ter um benefício com a terapia, ainda assim, né? Ainda assim. É meio difícil, né? Conduzir uma pessoa a fazer um tratamento. Olha, Danilo, a Eliette do Itaigara, ela está dando boa tarde a mim, a você, a Zezita, aos ouvintes, e ela diz que independente
de herdar, seja lá o que for. O que fazemos com a herança familiar do pai, da mãe, da avó? A responsabilidade é da pessoa, não da herança. Com as nossas atitudes, a responsabilidade é da pessoa, se ela está correta. Sim, é aquela frase de Sartre, né? Não importa o que fazem com você, importa sim o que você faz com o que fazem com você. Então, é importante a gente se implicar. Aquela coisa de, ó vida, ó céus, ó azar, coitadinho de mim, porque eu fui educado de tal jeito, minha mãe foi superprotetora, meu pai foi omisso, meu avô foi hostil, minha professora foi negligente, e aí nisso está sempre responsabilizando o outro. É óbvio que a gente precisa se responsabilizar e ter nas nossas mãos a nossa possibilidade de mudança, de transformação. Né? Sempre a responsabilidade é nossa. Deixa eu ver aqui, que Jacira está perguntando se uma pessoa que acorda de mau humor tem algum transtorno psicológico, ou é da pessoa, se precisa de tratamento. Não necessariamente, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, Márcia, de patologizar tudo e achar que tudo é transtorno mental. Não. Na verdade, só isso aí não quer dizer muita coisa, não. Quer dizer, por exemplo, que a pessoa foi se alimentar muito cedo na véspera e, quem sabe, está sem serotonina, sem neurotransmissores suficientes para um sorriso ou para estar bem disposto. Então, não dá para a gente necessariamente não, a gente não pode dizer que tem um transtorno. Graça está perguntando se nas redes sociais esse distúrbio pode se agravar. Com certeza. A rede social é lugar para receber elogio, é lugar para ser admirado, é lugar para achar que pode tudo, que tem influência, poder, inteligência, para buscar o amor perfeito. Então, e se achar a pessoa do mais alto calibre, então tudo isso pode ser. Todo mundo é o máximo, né, Lan? Danilo, ninguém presta boleto, né? Não, de jeito nenhum. Danilo, e finalizando, existe tratamento, né? Como se trata esse transtorno? Existe tratamento. Primeiro, é bem importante ver quais são as comorbidades para tratar elas também. Não existe medicação para transtorno de personalidade narcisista, tá? O tratamento é psicoterapia. O tipo de psicoterapia mais indicado é a terapia psicodinâmica, ou seja, a terapia focada na transferência, na relação transferencial entre o psicoterapeuta, né, que no caso é o psicólogo, o psicanalista, ou psiquiatra também, que faz terapia, e o paciente. Isso aí é crucial. Agora, algumas vezes, em alguns momentos específicos, a pessoa pode experimentar algum tipo de ansiedade, uma crise aí de uma circunstância pontual, uma tristeza, uma sensação de que não é suficiente, de que não é boa, que não é, ou qualquer coisa desse tipo. Aí, nesses casos, precisa ser avaliado pontualmente se há necessidade de uma medicação pontual. Mas não há medicação para esse tipo de transtorno, e o tratamento é psicoterapia. Psicoterapia. Eu já passei da hora, já estou assim, 3 minutos, já passei 2 minutos, mas tem eu acho que, deixa eu ver quem foi que mandou, não sei quem foi que mandou este áudio aqui, ou esta pergunta aqui. Mas eu vou ser rapidinha, porque a pergunta dele é longa. Ele diz que ele ou ela conhece uma vizinha que tem um neto de 15 anos e ela fica preocupada porque ele é raivoso e às vezes ele faz maldade. E às vezes ele se corta, se arranha e também quebra coisa para descarregar o ódio. E ele ou ela aconselhou a levar a um psicólogo e pergunta o que deve fazer para ajudar, qual especialista levar, que ela tem medo de ser algo pior. Nesse caso, eu recomendaria um psicólogo e um psiquiatra para avaliar a necessidade do tratamento medicamentoso, para lidar com essa impulsividade. Existem medicações que podem ajudar, e óbvio que o psicoterapeuta, o psicólogo que vai ajudar, porque óbvio que medicação não faz com que você elabore seus problemas, medicação não te ajuda a tomar decisões. Então, um bom profissional vai ajudar a fazer isso, junto com o psiquiatra que vai dar a medicação para ver o que é que está acontecendo aí realmente. É isso. Então, boa sorte. Obrigada, Danilo, mais uma vez. Né? Até a próxima. Que bom a gente trazer esses temas, né? Tão importantes.
Agradeço em nome da população, Márcia, mais uma vez por esse espaço e que a gente tenha, com fé em Deus, outras oportunidades para poder continuar falando de saúde mental. Nós vamos ter sempre. Até uma próxima. Obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Eu sou Márcia Mendonça. Amanhã estarei novamente com vocês para mais o programa A Voz das Mulheres. Vem aí o programa Entre Amigos com Reis Moura, produção de Danilo Alves. Zezito, até amanhã. Se cuidem, fiquem com Deus, não aglomerem, se isolem e até amanhã.